Você pode estar carregando no corpo, na sua casa ou até no seu perfil de rede social algo que está abrindo uma brecha espiritual, e nem percebeu. Sabe aquele símbolo da paz estampado na camiseta? Ou aquele pingente diferente que todo mundo acha estiloso? Pois é. O inimigo raramente se apresenta como monstro, e ele se esconde por trás da estética, da cultura pop, das tendências. E o mais perigoso? Ele conta com o nosso desconhecimento. Efésios 5 verso 11 nos alerta: não participem das obras infrutíferas das trevas, antes, exponham-nas. Hoje, vamos fazer exatamente isso. Porque ignorar esses sinais pode custar caro. Muitos símbolos considerados bonitos ou inofensivos são, na verdade, códigos espirituais, usados há séculos em rituais, pactos e adorações a outros deuses. Se você é cristão, este vídeo não é apenas uma curiosidade, é um chamado. Um alerta. Um ato de amor. Porque quando você conhece a verdade, ela te liberta. E ao remover o que te liga às trevas, você volta a caminhar na luz. Fique até o final. Porque no fim deste vídeo, vamos orar juntos para selar sua vida sob a proteção de Deus, e cortar qualquer influência invisível que esteja tentando agir na sua história. Vivemos em uma cultura visual, onde imagens falam mais que palavras. Símbolos estão em toda parte, estampas de camisetas, acessórios, tatuagens, capas de livros, emojis, e a maioria das pessoas não faz ideia do que realmente significam. É aí que mora o perigo. O inimigo sabe que se vier de forma direta, será facilmente rejeitado. Mas quando se apresenta de forma cool, artística ou espiritualizada, consegue entrar sem resistência. Esses símbolos não são apenas desenhos, e são portas. Representam pactos, crenças e práticas que contrariam a fé cristã. Quando os usamos sem discernimento, ainda que inconscientemente, damos lugar ao que é contrário a Deus. E o problema não é só estético, é espiritual. Isso não significa viver com medo ou paranoia, mas sim com vigilância. A palavra nos chama a provar os espíritos, 1 João 4 verso 1, e não se conformar com este mundo, Romanos 12 verso 2. O objetivo aqui não é condenar, mas abrir os olhos. Porque o que parece apenas uma moda pode ser, na verdade, uma brecha invisível, e o preço espiritual disso é alto demais para ser ignorado. O primeiro símbolo é talvez o mais irônico de todos, o símbolo da paz. Popularizado nos anos 60 pelo movimento hippie, ele é amplamente usado até hoje em roupas, joias, tatuagens e produtos decorativos. Mas o que quase ninguém sabe é que esse desenho tem uma origem profundamente anticristã. Ele é conhecido como a Cruz de Nero, e uma cruz invertida com os braços quebrados, criada como zombaria à crucificação de Cristo. Na Roma antiga, a cruz invertida era usada para ridicularizar os cristãos. A versão com os braços quebrados representa a quebra do cristianismo e foi adotada como símbolo da rebelião contra Deus. Não é coincidência que, ao longo da história, grupos ocultistas e satânicos também tenham utilizado esse emblema. A falsa paz que o mundo oferece é baseada em filosofia humana, liberdade sem limites e espiritualidade sem arrependimento. Mas a Bíblia é clara, Ele é a nossa paz, Efésios 2 verso 14. Qualquer símbolo que tente substituir a cruz de Cristo por uma caricatura distorcida deve ser rejeitado. A verdadeira paz não está em amuletos ou símbolos, mas na presença viva de Jesus em nosso coração. O símbolo Ankh, também conhecido como cruz egípcia ou cruz da vida, é amplamente usado em acessórios, tatuagens e estampas com aparência espiritual e exótica. À primeira vista, parece apenas uma variação da cruz tradicional, mas sua origem e significado estão profundamente enraizados no ocultismo e na adoração a deuses pagãos. Na cultura do Antigo Egito, o Ankh representava a imortalidade concedida pelos deuses. Era frequentemente segurado por figuras como Osíris e Ísis, em divindades associadas à reencarnação, magia e rituais místicos. O problema é que essa simbologia entra em conflito direto com a verdade bíblica, e ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, Hebreus 9 verso 27. Ou seja, não há ciclos de reencarnação, mas sim uma eternidade definida por nossa aliança com Deus por meio de Jesus. O Ankh promove uma espiritualidade falsa,
baseada em deuses estranhos e uma suposta vida eterna sem arrependimento, sem cruz, sem Cristo. Usar esse símbolo é, ainda que de forma inconsciente, se alinhar com uma visão de eternidade que rejeita o sacrifício redentor de Jesus. E toda promessa de vida fora dele é, na verdade, um caminho de morte. Os sigilos estão cada vez mais populares, principalmente entre jovens que buscam manifestar desejos ou criar proteções espirituais personalizadas. Visualmente, parecem desenhos misteriosos, muitas vezes complexos e envolventes, mas na prática, são símbolos usados em rituais de magia, invocação e pactos com entidades espirituais. Sua origem está ligada ao ocultismo, principalmente à magia do caos, que ensina que o indivíduo pode criar sua própria realidade por meio da vontade direcionada. A grande armadilha dos sigilos é prometer poder espiritual independente de Deus. Eles substituem a oração por manipulação energética, a fé por controle, e o Espírito Santo por forças desconhecidas. Mas a Bíblia é clara, e maldito o homem que confia no homem, Jeremias 17 verso 5, inclusive quando esse homem confia apenas em si mesmo. Criar sigilos é um ato de autossuficiência espiritual, que nega a dependência de Deus e abre espaço para influências malignas. Não existe neutralidade quando se trata do mundo espiritual. Ou você se submete à vontade do Pai, ou tenta tomar o controle por vias que ele nunca autorizou. E todo atalho espiritual que ignora a cruz de Cristo é, no fim, uma armadilha do inimigo. O olho de Horus, também conhecido como olho que tudo vê, é um símbolo egípcio antigo associado à proteção, poder e sabedoria. Ele aparece em colares, tatuagens, artes e até na arquitetura de organizações ocultistas. Muitos o consideram um amuleto místico, mas poucos conhecem sua real origem espiritual. É o olho do deus Horus, filho de Osíris, ligado a cultos pagãos, magia e a ideia do terceiro olho, uma abertura espiritual para o conhecimento esotérico. Esse símbolo carrega uma proposta sedutora, acessar sabedoria e iluminação sem passar por Deus. Em vez da revelação que vem pelo Espírito Santo, promove a busca por visões, sinais e poder através de práticas ocultas. Mas em Provérbios 2 verso 6 declara, porque o Senhor é quem dá sabedoria, de sua boca procedem o conhecimento e o entendimento. O olho de Horus representa uma espiritualidade que exalta a mente humana, a intuição e as forças místicas, desviando o coração da fonte verdadeira de luz. Não há sabedoria real fora de Deus. Toda tentativa de iluminação que ignora o Espírito Santo se torna uma imitação perigosa e, muitas vezes, uma porta aberta para o engano espiritual. O Ouroboros é representado por uma serpente ou, às vezes, um dragão que devora a própria cauda, formando um círculo fechado. Esse símbolo é antigo, presente em diversas culturas esotéricas, e representa a ideia de ciclos eternos, renascimento, autossuficiência e a unidade do todo. Em tempos modernos, ele aparece em tatuagens, capas de livros e conteúdos sobre espiritualidade alternativa, sendo associado a equilíbrio e evolução pessoal. Mas a mensagem espiritual por trás do Ouroboros é profundamente contrária à fé cristã. Ele prega que tudo é cíclico, que o ser humano se basta, e que não há começo nem fim, e negando, assim, os princípios do juízo, da redenção e da vida eterna com Deus. Ao contrário dessa visão circular e autossuficiente, Jesus afirmou, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, Apocalipse 22 verso 13. A fé cristã não é um ciclo sem propósito, é um caminho com um destino eterno. O Ouroboros exalta o ego espiritual, a crença de que o homem pode se regenerar sozinho. Mas sem cruz, sem arrependimento e sem salvação, o que parece evolução é, na verdade, um ciclo de perdição disfarçado. A mão chifrada, também chamada de mano cornuto, é um gesto comumente visto em shows, fotos de celebridades e até emojis, o punho fechado com o dedo indicador e o mindinho levantados. Para muitos, é apenas um símbolo do rock, rebeldia ou boa vibração. Mas sua origem vai muito além do entretenimento e ela está ligada a rituais satânicos, adoração ao deus Baphomet e a representação dos chifres do diabo. Esse gesto é usado há séculos por ocultistas para representar poder espiritual invertido, blasfêmia e oposição a Deus. Na cultura popular, ele foi banalizado e romantizado, como se fosse algo inofensivo. E é justamente assim que o inimigo age, infiltrando o mal em meio à distração e à irreverência.
O problema não é apenas cultural, é espiritual. A Bíblia nos alerta que o diabo anda ao redor, como leão que ruge, procurando a quem devorar. 1 Pedro capítulo 5 verso 8. Quando símbolos como esses são repetidos e celebrados, mesmo sem intenção maligna, eles contribuem para a normalização do ocultismo. Como cristãos, precisamos discernir os sinais e não compactuar com aquilo que, na raiz, glorifica o reino das trevas. Agora que seus olhos foram abertos, é hora de tomar uma decisão espiritual. Esses símbolos não são apenas elementos estéticos ou tendências culturais, eles carregam significados ocultos, alinhados com filosofias e práticas que se opõem à palavra de Deus. E quando permitimos que essas marcas entrem em nossa vida, e seja por desconhecimento ou descuido, e abrimos brechas que afetam nossa paz, nossa mente e até nossa comunhão com o Senhor. Mas há poder no arrependimento. Há restauração quando escolhemos a luz. Por isso, feche os olhos agora e ore comigo. Senhor, eu renuncio a todo símbolo, objeto ou prática que tenha dado legalidade ao inimigo na minha vida. Eu peço perdão por tudo que aceitei sem discernimento. Que o Teu Espírito Santo purifique minha mente, minha casa e meu coração. Eu declaro que só Tu és minha fonte de proteção, sabedoria e paz. Que toda influência contrária ao Teu reino caia por terra agora. Em nome de Jesus, eu quebro toda aliança espiritual invisível e reafirmo, pertenço somente a Ti. Amém. E se essa oração falou com você, compartilhe este vídeo. Que mais pessoas despertem. A vigilância espiritual é urgente. Se algo te despertou hoje, não o ignore. O mundo espiritual é real, e conhecimento é proteção. Se você quer continuar recebendo conteúdos que abrem os olhos e fortalecem sua fé, se inscreva no canal agora. Ative o sininho, porque aqui a verdade não é suavizada, e ela é proclamada com amor e temor a Deus. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa desse alerta, e lembre-se, viver na luz começa com pequenas decisões. Hoje, você deu um passo. Continue firme. A verdade liberta. A palavra sustenta. E a fé te guarda. Até o próximo vídeo, e que o Senhor te cubra com discernimento e paz.